7 coisas que podem te levar direto ao inferno. E a maioria das pessoas faz pelo menos uma delas todos os dias. A Bíblia não deixa dúvidas. Existem atitudes que afastam completamente o homem de Deus. E hoje você vai descobrir quais são. Mentira. A primeira coisa que pode te levar direto ao inferno é a mentira. E não é só aquela mentira grande, escancarada. São as pequenas também. Aquelas que você conta todo dia e acha que não tem problema. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Provérbios 12, 22 está escrito: os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Abominação. Não é algo leve, não é um erro qualquer. É algo que Deus rejeita completamente. E aí vem a parte que muita gente ignora. Mentira não é só enganar os outros, é viver uma vida falsa, é distorcer a verdade, é fingir ser algo que você não é. Tem gente que mente para se proteger, para se dar bem, para evitar consequência, mas no final está se afastando cada vez mais da verdade, e Deus é a própria verdade. Em João 8,44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, toda vez que você escolhe mentir, você não está só errando, você está se alinhando com aquilo que é contra Deus. E isso é pesado. Porque a mentira vai endurecendo o coração, vai virando hábito, e quando você percebe, já não consegue mais viver na verdade. E a pergunta é simples, mas desconfortável. Quantas vezes você mentiu hoje sem nem perceber? Orgulho. A segunda coisa que pode te levar direto ao inferno é o orgulho. E aqui mora um perigo silencioso, porque diferente de outros erros, o orgulho se disfarça de força, de independência, de eu dou conta sozinho. Mas a Bíblia corta isso sem dó. Em Provérbios 16, 18 está escrito: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, antes de cair, o homem já estava cheio de si. O orgulho é quando você começa a se colocar no centro de tudo, quando você acha que não precisa de Deus, quando você não aceita correção, não pede perdão, não reconhece erro. E sabe o mais perigoso? É que muita gente orgulhosa nem percebe que é orgulhosa. A pessoa acha que é só confiante, forte, independente, mas na prática está fechando o coração para Deus. Porque para se aproximar de Deus, você precisa de humildade. E orgulho e humildade não coexistem. Tiago 4, 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste, ou seja, Deus se opõe. Não é só distância, é confronto. Agora pensa comigo, quantas vezes você deixou de pedir perdão? Quantas vezes você quis ter razão ao invés de fazer o certo? O orgulho não grita, mas ele te afasta de Deus em silêncio. Inveja. A terceira coisa que pode te levar direto ao inferno é a inveja. E aqui vai doer um pouco, porque hoje em dia a inveja virou quase algo normal, principalmente com rede social. Você olha a vida de alguém, vê o que a pessoa conquistou e, em vez de se alegrar, algo dentro de você incomoda. A Bíblia é direta em Gálatas 5:21. Invejas e coisas semelhantes não herdarão o reino de Deus. Não é sugestão, não é interpretação, é aviso claro. A inveja não é só querer o que o outro tem, é se incomodar porque o outro tem. É desejar que o outro perca, é comparar o tempo todo, é nunca estar satisfeito com o que Deus te deu. E isso vai envenenando o coração aos poucos. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Olha o nível disso. Não é algo superficial, é algo que corrói por dentro, silenciosamente. E o problema é que quem vive na inveja nunca descansa, nunca celebra, nunca agradece. Porque sempre tem alguém melhor. Agora me diz, quando foi a última vez que você ficou realmente feliz pela conquista de alguém, sem se comparar?
Imoralidade sexual. A quarta coisa que pode te levar direto ao inferno é a imoralidade sexual. E hoje isso virou algo comum, banalizado, tratado como normal. Mas Deus nunca mudou de opinião sobre isso. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: Fugi da imoralidade sexual. Não é evite, não é cuidado, é fuja. Porque é algo que prende, que domina, que destrói. E o versículo continua dizendo que esse é um pecado contra o próprio corpo. Ou seja, não é só espiritual, é interno, é profundo. A imoralidade sexual não começa no ato, começa no olhar, no pensamento, naquilo que você consome em silêncio. Jesus já deixou isso claro em Mateus 5,28, quando disse que quem olha com intenção impura já cometeu adultério no coração. E aqui está o problema. Muita gente acha que está tudo bem porque ninguém viu, porque não fiz nada de fato. Mas Deus vê o coração. E quando você começa a normalizar isso, você vai se afastando da pureza que Deus pede. E não é sobre viver preso, é sobre viver limpo. Agora pensa, o que você tem alimentado em secreto que ninguém vê, mas está te afastando de Deus? Ódio no coração. A quinta coisa que pode te levar direto ao inferno é o ódio no coração. E aqui é onde muita gente se engana feio. Porque pensa assim, eu não matei ninguém, então tá tudo certo. Mas a Bíblia corta isso na raiz. Em 1 João 3,15 está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Olha o peso disso. Para Deus, não é só o ato, é o que está dentro de você. O ódio começa pequeno, começa como mágoa, ressentimento, raiva guardada. E quando você alimenta isso, ele cresce. E o problema não é só sentir, é escolher manter. É lembrar, reviver, desejar mal, evitar perdoar. Jesus foi ainda mais longe em Mateus 5, quando ensinou que até a ira sem motivo já nos coloca em risco de juízo. Ou seja, não é só sobre o que você faz, é sobre quem você está se tornando por dentro. E aqui vai a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você pode parecer uma pessoa correta por fora, mas estar completamente corrompido por dentro. Agora me responde com sinceridade. Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Amor ao dinheiro. A sexta coisa que pode te levar direto ao inferno é o amor ao dinheiro. E antes que você pense, mas eu nem sou rico, calma. A Bíblia não diz que o dinheiro é o problema, diz que o amor ao dinheiro é. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ou seja, não é só um erro isolado, é algo que abre porta para muita coisa ruim. O problema começa quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira prioridade, vira segurança, vira quase um Deus. A pessoa começa a fazer qualquer coisa para ganhar mais, começa a negociar valores, passar por cima dos outros, viver em função disso. E o mais perigoso, acha que está tudo bem porque está dando certo. Mas Jesus foi direto em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não existe meio termo aqui. Ou o dinheiro está no lugar certo, ou ele já tomou o controle. E aí vem a pergunta que desmonta tudo. Se hoje você tivesse que escolher entre fazer o que é certo diante de Deus ou ganhar dinheiro, o que você escolheria? Negar a Deus. A sétima coisa que pode te levar direto ao inferno é negar a Deus. E isso não é só falar, eu não acredito. É muito mais profundo do que isso. Em Mateus 10,33 está escrito: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso aqui não é simbólico. É um aviso direto. Negar a Deus não acontece só com palavras. Acontece com atitudes, com escolhas, com a forma como você vive quando ninguém está olhando. É quando você sabe o que é certo,
mas prefere se calar. É quando você evita falar de Deus por vergonha, por medo de julgamento, por querer se encaixar. É quando sua vida não reflete nada daquilo que você diz acreditar. E aqui vai o ponto mais sério. Não existe neutralidade. Ou você vive de acordo com Deus, ou você está, na prática, negando Ele. Lucas 9:26 reforça isso. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Agora pensa com sinceridade. Se alguém olhasse sua vida hoje, daria para perceber que você realmente segue a Deus? Ou parece que Ele nem faz parte dela? A verdade é que não é sobre apontar o dedo, é sobre olhar para dentro. Porque todos nós, em algum nível, já erramos em pelo menos uma dessas áreas. E é aí que muita gente se perde. Acha que já foi longe demais, que não tem mais volta. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Existe perdão, existe recomeço, mas existe também decisão. Deus não força ninguém a mudar. Ele mostra o caminho. E a escolha é sua. E talvez esse vídeo não apareceu para você por acaso. Talvez seja exatamente o alerta que você precisava hoje. Não para te assustar, mas para te acordar. Agora eu quero saber de você. Qual dessas coisas mais te fez pensar? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade, sem filtro. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembra, mudar depois pode ser tarde demais. Então, começa hoje. Tamo junto e até o próximo vídeo.